Ruth, capítulo 4, a partir do primeiro versículo até o 12. Se você pudesse colocar de pé, por gentileza, faça em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, vou fazer a leitura na NVI. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador, que ele havia mencionado, estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois porei em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire-a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Amém. Você pode assentar. Hoje à noite daremos início ao último capítulo desse livro de Ruth. E se Deus nos permitir, no domingo que vem, nós vamos encerrar essa bela narrativa do Antigo Testamento. Na última vez que vimos Ruth e seu marido, na verdade, futuro marido, Boaz, na eira, ele menciona pela primeira vez esse outro resgatador. Uma pessoa pelo qual tinha o direito de resgatar Ruth antes mesmo de Boaz. E agora, com quem Ruth ficaria? Com Boaz ou com este estranho misterioso? Mas, como temos visto, desde o primeiro capítulo desse curto 4 capítulos de um livro, esta é uma história que vai além de Ruth e de Noemi. Além da fidelidade de Deus em favor a 2 viúvas carentes e necessitadas. Mas através da vida dessas mulheres, nós estamos vendo a história de todas as histórias. E é interessante que Deus usa a situação e as circunstâncias dessas mulheres, para que, assim como você vai perceber no final desse capítulo, termina com uma genealogia e um período macabro da história do povo de Deus, um período dos juízes, um período onde não havia rei e o povo fazia aquilo que dava na telha. Mas Deus escolhe um rei. E através do descendente de Ruth, Obed, o avô do pai desse rei, Jessé, no qual culmina o rei Davi. E nós sabemos que o rei Davi é só uma sombra, ou um exemplo do rei dos reis.
E no início desse capítulo 4, nós vemos que Boaz não perde tempo. Enquanto isso, possivelmente logo pela manhã, como nós vimos na semana passada, enquanto Ruth compartilha com Noemi como havia sido aquele plano que elas elaboraram. Na verdade, Noemi elaborou para Ruth, ela cumpriu. E enquanto isso, Boaz sobe da ideia que a eira era um ponto mais baixo, ele sobe até o portão da cidade. Olha comigo o versículo 1 e 2. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador, que ele havia mencionado, estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. E ele foi e sentou-se. Boaz reuniu os 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Meus irmãos, a porta da cidade, ou o portão mencionado aqui no texto, é um local onde os tratados ou os negócios, especialmente jurídicos, aconteciam no mundo antigo. É por isso que Boaz senta ali, pede com que esse outro resgatador também se sentasse, e ele traz 10 líderes, ou os anciãos, que ouviam a causa das pessoas e julgavam. Então aqui é como se fosse um júri, por assim dizer, que Boaz monta para tratar de um negócio verbal, mas que as testemunhas iriam ouvir do que era tratado e o que seria decidido diante delas. E é interessante que, na maioria das traduções, acredito que na sua, Boaz chama esse misterioso homem de fulano, ou fulano, poderia colocar ou Beltrano, ou Ciclano. Embora na NVI fala o amigo, mas tanto o amigo quanto Beltrano, fulano ou Ciclano não menciona o nome dele. Não sei se você já se perguntou por quê. Já que nós temos visto que o nome, no contexto bíblico, ele trata muito mais de uma identificação sua com seus parentes. Mas o nome traz o peso do que mesmo? Caráter. E é curioso que esse misterioso resgatador que tinha um direito antes mesmo de Boaz, não é mencionado o nome dele. E ele aparece nos 44 minutos do segundo tempo, porque é o último capítulo. Até agora ninguém mencionou que ele existia. Do contrário, Boaz, o segundo capítulo, nós já conhecemos esse homem, temos acompanhado o caráter dele. Agora chega esse cara no 4º capítulo e simplesmente, se você for ler até o final do capítulo 4, você não vai ver o nome dele mencionado. É curioso, porque segundo os estudiosos, o autor desse livro, ele traz essa responsabilidade dos nomes que carrega esse caráter. E quando ele faz de maneira proposital, não é errado nós pressupomos que Boaz sabia o nome dele. Não é errado, com certeza não é errado. Um parente próximo, como assim você não sabe o nome do seu parente próximo? Não é errado, mas o autor faz isso intencionalmente, para deixar claro que não é só uma questão de chamá-lo de fulano, é que esse homem não tinha caráter. E é interessante que você vai ver a reação dele diante desse negócio, especialmente nesse quesito da falta de caráter. Depois de sentar com o fulano de tal, juntamente com as autoridades da cidade, e Boaz vai direto ao assunto. Tem uma expressão em inglês que eu gosto que diz que abre o peito. Sabe quando você é direto ao assunto? Você abre o peito. Qual que é a questão? Boaz vai direto ao ponto. Olha o versículo 3 e 4. 3. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Em outras palavras, tentando parafrasear o que Boaz disse a esse fulano de tal, é o seguinte: Noemi tem um campo, ela precisa vendê-lo para sobreviver. Se houvesse um parente redentor, ou resgatador, que é a mesma palavra, entretanto, ele poderia comprar aquele campo e mantê-lo na sua família. Com isso, o comprador acabaria por adicionar a propriedade à sua herança, desde que não houvesse filhos envolvidos. Você é o primeiro da fila, é pegar ou largar. Qual a sua decisão? Parecia algo promissor. Tanto é que esse resgatador dá uma resposta imediata, rápida. Mas
nós vamos ver que Boaz tem um elemento de surpresa. Olha o versículo 5. Desculpa, versículo 4. No finalzinho. A resposta dele. Antes do versículo 5, eu a resgatarei. Respondeu ele. De imediato, diante dessa proposta de Boaz, lucrativa por sinal, ele não pensa duas vezes. Eu resgatarei. E aí, como eu disse, Boaz vem com um elemento surpresa, versículo 5. Boaz, porém, lhe disse: no dia que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. É interessante que até aqui nós não sabíamos quem era, afinal de contas, o marido de Ruth e nem o marido de Orfa. Eu não sei se você tinha percebido isso antes. Nós só sabíamos que Noemi tinha 2 filhos, Quilom e Malom. E aqui finalmente nós sabemos com quem ela era casada. O texto nos diz Malom. É curioso notar a ordem com que Boaz apresenta a causa ao seu parente, resgatador próximo. A ordem com que ele faz. Um comentarista diz o seguinte: talvez Boaz temesse que, se o assunto fosse apenas casar-se com Ruth, ou apenas remir os campos, o remidor cumpriria seus deveres. Ligando as 2 obrigações, ele conseguiu apresentar ao homem um encargo financeiro dobrado: comprar as terras e também assumir os custos com a viúva. Este outro resgatador, como eu disse, ao ouvir a primeira parte da proposta, sem dúvidas ele pensa que é um negócio rentável, lucrativo. Afinal de contas, ele poderia ampliar suas terras, não é verdade? Acrescentando aquele pedaço de terra que Noemi precisava vender, mas não contava com a viúva do filho de Noemi. Não contava com a viúva de Malom. E ao contrário, casando-se com a viúva, para que o nome de Malom permanecesse, ele iria perder mais terras, ele não ia acrescentá-la. Talvez esse homem estava interessado em casar com Noemi e não comprar aquele pedaço de terra. Ou talvez ele estava interessado em comprar o pedaço de terra, casar com Ruth, e não casaria com Ruth. Mas Boaz deixa claro, as 2 coisas eram necessárias. Aquela lei do levirato, era necessário as 2 coisas. E o verso 6, nós vemos que a resposta dele foi tanto imediata quanto eu vou assumir, mas depois ele ouviu o plano que Boaz tinha, na verdade, expor a total responsabilidade, ele também é tão rápido quanto a primeira resposta. Olha o versículo 6. Diante disso, o resgatador respondeu: neste caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Aqui nós vemos aonde está o coração daquele homem, totalmente oposto ao coração de Boaz. Boaz sabia que, casando com Ruth, o filho que ele teria, embora biologicamente falando era dele, na verdade seria representar Malom, iria fazer com que as gerações lembrassem de Malom. E olha a atitude de Boaz, sacrificial, humilde. Mas é interessante, a resposta desse homem, em casar-se com Ruth, iria colocar em risco a sua propriedade. Ele deixa claro, a minha propriedade. E é interessante que, mais uma vez, nós temos visto isso. Todas as vezes que Ruth é associada com a Moabita, a gente aprende algo. E talvez aqui, não sei se você percebeu, 2 vezes, de novo, é mencionado Ruth, a Moabita. Talvez aqui esse homem não estava só preocupado em perder algo, sua propriedade, mas também perder a sua reputação. Afinal de contas, quem assumiria uma Moabita? Lembrando que esses homens estão diante de todos aqueles que passavam no local público, né? Imagino, não só nós somos curiosos, mas a Ásia é muito interessante nisso. Se você parar em qualquer lugar, pelo menos onde nós morávamos, não quero generalizar, mas normalmente os asiáticos são muito curiosos. Se você parar num ponto e ficar olhando para o céu, eu já fiz isso uma vez, ficar olhando para o céu, eles param e ficam olhando também, e vai acumulando gente. Ninguém quer saber o que está acontecendo, eles só querem olhar e todo mundo fica comentando, o que é, eu não sei, tá? Ninguém sabe quem começou. Se você sai, fica o grupo lá olhando para cima. É muito interessante. Eu fiz isso uma vez e juntou um tanto de gente, eu comecei a compartilhar do Evangelho, porque eu sabia que aquele povo era curioso. Sem dúvidas, esses homens aqui conversando,
em alto e bom som, diante da liderança. O pessoal quer saber o que está acontecendo, especialmente como nós vimos nas palavras de Boaz. Todo mundo sabe a seu respeito, Ruth, a mulher de caráter que você é, o que você fez pela sua sogra. Opa, imagina, a expectativa, quem que vai resgatar essa mulher? Boaz ou o fulano de tal? Então esse homem, diante dessa comunidade, talvez, acredito eu, que esse era um dos riscos que ele não queria correr. Não só perder sua propriedade, mas manchar a sua reputação. E nós vimos que nós valorizamos mais o caráter do que a reputação. Lidório, uma vez, em seu livro que eu gosto muito, Liderança e Integridade, ele disse que reputação é o que as pessoas dizem a seu respeito. Caráter é o que os anjos de Deus dizem a seu respeito diante do trono de Deus. Nós precisamos valorizar mais o caráter do que a reputação. E a propósito, Jesus não tinha reputação nenhuma. Verso do 7 ao 10, olha comigo, diante dessa resposta, o que é feito antigamente. Aqui nós temos um vislumbre do mundo antigo, como os tratados eram feitos, ou os contratos estabelecidos. Versículo 7. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Verso 10. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Observe comigo a ironia do fulano de tal. Este homem, ao buscar proteger o seu futuro legado, ameaçado aparentemente por casar com Ruth, ou até mesmo arriscar sua própria reputação, no fim, ele continuou sem nome. No fim, ele perdeu a oportunidade de participar não só do legado de Ruth, mas de participar do plano de salvação, não apenas do seu povo, mas nós sabemos onde isso vai culminar, na salvação de toda a humanidade. O fulano de tal, ele faz assim como órfã. Ele caminha para longe das páginas da Bíblia. E a propósito, descalço, sem suas sandálias. Um comentarista puritano, que eu gosto muito, diz o seguinte acerca da escolha do fulano de tal, e ele faz um paralelo interessante em relação à salvação com Jesus. Abre aspas. Os homens estão dispostos a aproveitar as oportunidades de aumentar a sua fortuna, porém poucos conhecem o valor da piedade. Piedade aqui é vida com Deus. Tais são os sábios deste mundo, aos quais o Senhor acusa serem nécios. Eles não se preocupam com a necessidade de sua alma e rejeitam a salvação de Cristo, por terem medo de perder a sua herança. Porém, Deus deu a Boaz a honra de incluí-lo na linhagem do Messias, enquanto que o parente que temeu rebaixar-se e perder a sua herança, caiu no esquecimento. Foram esquecidos o seu nome, a sua família e a sua herança. Fecha aspas. Logo em seguida, olha a reação do povo nos últimos versículos 11 e 12. Eles proclamam uma bênção sobre Ruth e Boaz. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Talvez o aspecto
mais notável dessa bênção dos líderes junto com o povo, abençoando Ruth e abençoando Boaz, seja essa analogia que eles fizeram de Ruth e Tamar. Pérez, a propósito, se você olhar lá no finalzinho do capítulo 4, você vai ver que é o antecessor, né, de Boaz. Mas olha que interessante, Ruth e Tamar. Essas duas mulheres são iguais e diferentes ao mesmo tempo. A história de Tamar está registrada lá no capítulo 38 de Gênesis. E como tarefa de casa, eu recomendo que você lesse. A história de Tamar, em contrapartida com Ruth, tanto uma quanto a outra exerceram um plano. Aqui, como detalhe, quem fez o plano para Ruth foi sua sogra. Mas Tamar também executou um plano para conseguir um futuro legado, para conseguir um filho. Porém, a semelhança termina aqui. Por quê? Ruth, ela revela a sua identidade na eira, aos pés de Boaz naquela noite. E ela recebeu um filho de maneira legítima, por meio do casamento. Enquanto Tamar, ela oculta a sua identidade, ela se vestiu como uma prostituta, e ela enganou Judá, o seu sogro, que deveria ter cumprido com o papel dele em dar um outro filho a Tamar e não fez, mas ela oculta a sua identidade, se veste como uma prostituta, tem um relacionamento com o seu sogro para receber um filho, ou seja, de maneira ilegítima, fora do casamento. O resultado final, tanto de ambas, Tamar ou Ruth, legítimo e ilegítimo, foram filhos que na providência de Deus tiveram um papel importante em desempenhar no plano de salvação. E eu caminho para a conclusão, meus amados, nessa noite, fazendo um paralelo. Não sei se você vai perceber ou já percebeu que o fio condutor, por último, nesse capítulo de Ruth, por trás, o fio condutor é a preservação de um nome, a preservação da memória de alguém, necessariamente de um filho, né, a prole. E é por isso que ele encerra, você vai ver os últimos versículos, com uma genealogia, verso 18 ao 22, que é a genealogia de Davi. Mas eu chamo a sua atenção para uma outra genealogia, não Davi como rei, mas de Cristo Jesus como rei dos reis. Lá no capítulo 1 de Mateus, você não precisa abrir, mas pode ler também em casa. Eu queria chamar a sua atenção para dois detalhes. As pessoas que formam a genealogia de Jesus, as mulheres, em primeiro lugar. Como mencionado na bênção que o povo havia proclamado sobre Ruth e Boaz, Tamar era uma mãe cananeia, tanto de Pérez quanto de Zerá, no versículo 3 de Mateus 1. Depois, Raabe. E Raabe aqui, meus irmãos, ela não se vestia como prostituta, ela era uma prostituta de fato. Aquela que usou um cordão vermelho. A propósito, não perca o detalhe da cor do cordão. Ela fez com que aqueles espias não morressem. E Deus, pela sua graça, faz com que aquela prostituta não só fosse salvo de um extermínio de toda uma cidade, mas que participasse da genealogia do próprio Cristo. Raabe também encontrou um lugar na linhagem do nosso Senhor, quando foi resgatada em Jericó. Em seguida você vai encontrar Ruth, que apesar do seu caráter, não deixa de ser uma moabita, uma estrangeira. E finalmente você vai ver também Batseba, mãe de Salomão, ex-mulher de Urias. Mas nem os homens da árvore genealógica de Jesus eram melhores do que as mulheres. Pelo contrário, Judá, que dormiu com Tamar, sem qualquer pudor, o sogro dela fez sabendo que era, mesmo que disfarçada, até então ele não sabia, mas uma prostituta. Certo? Davi foi quem planejou a sedução de Batseba. Não só isso, assassinou Urias, o marido dela. Talvez você se pergunte, como eu já fiz essa pergunta: como Deus, na sua soberania, orquestra, planeja com que a árvore genealógica de Jesus tivesse pessoas tão complicadas? E eu vou usar o sentido literal da palavra, tão imundas. Como isso é possível? Mateus, logo depois da genealogia, dá a resposta.
Verso 21. Ele dará à luz um filho. Ela, Maria, dará à luz um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O próprio Jesus, lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Meus amados, Jesus veio para resgatar pecadores, pessoas como seus próprios ancestrais. E afinal de contas, não teria outras para Deus usar, porque todos pecaram. Desde Adão, com exceção de Cristo, o único ser humano que jamais pecou. Todos pecaram, todos carecem da glória, todos não alcançam a medida de Deus. Todos eles. E Jesus, de maneira sublime, apesar da sua genealogia, ele veio para salvar os seus ancestrais, para salvar pessoas como você e eu. Ele não deu as suas sandálias para outra pessoa resgatá-lo. Pelo contrário, ele deu a sua própria vida em seu resgate. Ele não teve vergonha de assumir a sua culpa na cruz, mas sofreu a maior humilhação de toda a história no seu lugar. Porque tudo que ele tinha em mente não era a preservação do seu ou do meu nome, mas do próprio. Porque só assim, no fim, Deus receberia a glória que é somente dele em salvar pecadores. Essa é a boa notícia. Filipenses 2, do 8 ao 11, Paulo nos diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia você e eu iremos dobrar os nossos joelhos. E só há duas opções: ou você vai dobrar em adoração, ou você vai dobrar em condenação. Os seus joelhos não terão independência diante desse dia glorioso, meus amados, que está à porta. Ou você dobra por adoração, e que dia vai ser esse? Ou você dobra porque você vai merecer o juízo de Deus. Salvação é hoje. A oportunidade de sermos salvos pela graça de Deus, diante do que vocês ouviram aqui, é hoje, não é amanhã. Que o Senhor nos ajude a lembrar que não importa os seus descendentes, talvez você tenha vergonha dos seus pais, talvez você tenha vergonha dos seus ancestrais, não importa. O que importa é que Jesus realmente entrou na sua história. Porque se de fato ele entra na sua história, as coisas velhas ficam para trás. Eis que ele faz novas todas as coisas. E não é mais o seu nome, não é mais quem você foi, agora é tudo para ele. Tudo para ele. E que privilégio é você influenciar a sua geração para que esse nome seja famoso, mesmo que o seu um dia, depois de 3 gerações, venha ao esquecimento. Porque no céu, embora existem pessoas que eu não vejo a hora de poder apertar a mão no céu, eu não vejo a hora de encontrar o meu Salvador. Porque não houve outra pessoa digna, não houve outra pessoa que poderia morrer, a não ser Ele, no meu lugar, no seu lugar. Que a sua vida seja uma vida que faça com que Jesus seja famoso. Que a sua conduta leve as pessoas a dizer: qual que é o segredo da sua esperança? Por que o seu caráter é diferente? Aí você fala: é só uma seta. Eu sou só uma seta. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o teu livro, a tua palavra, esse livro tão precioso, nunca está defasado, sempre atual, sempre operante, pelo poder que opera através do teu Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos
por esse livro e como nós temos aprendido. 4 curtos capítulos, mas tão ricos. E sem dúvidas o Teu Espírito Santo poderia trazer coisas novas e velhas novamente se nós fôssemos pregar daqui a um tempo. Pai, nós oramos que o Senhor nos ajude a lembrar que o nosso nome não tem valor algum. A nossa descendência, a nossa ascendência não tem valor algum se não fosse o que o Teu Filho fez. A humilhação dele não só de se tornar humano, mas andar e ser amigo de pecadores. Pai, nós te agradecemos por tamanha notícia, por tamanha boa notícia, de que Ele continua desejoso em fazer com que muitos pecadores reconheçam Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. E só assim o céu faz festa, só assim o nome do Teu Filho recebe toda a glória, todo louvor, que só Ele é digno de receber. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos os Teus filhos. Mais do que reputação, é saber que nós somos conhecidos no céu. É saber que o nosso nome de fato está escrito no livro da vida e não há borracha que apague, porque foi escrito mediante o sacrifício do Teu Filho, o sangue do Teu próprio Filho em nosso favor, imerecidamente, Pai. Oh Senhor, que essa certeza, essa convicção possa ser derramada continuamente nos nossos corações, que sejamos um povo que testemunhe, um povo que cresce na graça e no conhecimento desse amor que contagia, esse amor que não nos deixa calados, esse amor que afeta quem nós somos e o que fazemos. Pai, faz da nossa igreja, não pelo nome da nossa denominação, mas pelo nome de Cristo. Esse é o nome que nós zelamos, esse é o nome que pode ser blasfemado. Faça com que a nossa igreja seja uma igreja que impacte esse bairro. Faça com que a nossa igreja seja formada por famílias que impacte as suas comunidades, a sua vizinhança, no nosso caráter, na nossa conduta, no nosso testemunho. Faça com que os nossos parentes possam, mesmo que nos critiquem, mas que eles possam ver que em nós há uma diferença que não é humana, mas é sobrenatural, que só o Teu Espírito Santo pode mudar a nossa história, não só a história do mundo, onde antes de Cristo e depois de Cristo, mas que nas nossas vidas as pessoas possam perceber que de fato nós tivemos um encontro real com esse Cristo Jesus. Faça isso, Senhor, nas nossas vidas, porque o Senhor é digno de receber tudo que nós somos e fazemos, para que o Teu nome seja louvado, para que o Teu nome receba toda a glória, poder, majestade, Senhor. Faça isso na nossa história, faça isso nos nossos descendentes, na vida dos nossos filhos, filhas, netos, bisnetos, tataranetos. Abençoe a nossa geração, Senhor. Faça o nome do Teu Filho famoso, mesmo que o nosso venha ao esquecimento. E se isso acontecer, vale a pena, Senhor. Vale a pena. Se o nome de Cristo Jesus for o último nome a ser lembrado no curso da nossa geração, vale a pena. Que assim seja, Pai, que assim seja, no nome precioso de Jesus que nós oramos, amém. Meus amados, receba a bênção do Senhor sobre as suas vidas. O Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança, que trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, operando em nós o que lhe é agradável, para fazer a vontade dele, mediante a Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém.